pessoal, tudo certo? Vamos então dar uma olhada aqui como que a gente pode montar um controle de horas aqui no Excel. Entenda, pessoal, que nada aqui vai ser super complexo. Eu vou até o final dar uma complicada, mais para você entender algumas outras coisas que você pode ter nesse tipo de controle. Mas você vai ver que o começo é super simples, beleza? Então vamos lá. Tenha em mente que para fazer esse controle você vai ter que fazer alguns truques do Excel, beleza? Mas aí chegando na hora eu te explico esses detalhes. Então beleza, pessoal. Nesse controle, vamos supor que eu vou escrever aqui atividade e eu vou cadastrar aqui uma atividade. Preparar relatórios. Beleza. Aqui, pessoal, geralmente a informação fica assim, né? Se você quiser fazer ela tombar para caber aqui na coluna, sem ter que deixar a coluna muito larga, você faz o quebrar texto aqui em cima, né? Aí, pessoal, depois de atividade, eu vou escrever data. Como é que você coloca a data do dia que você tem que entender aí no Excel de uma forma simples? Se você já viu outros vídeos meus, você viu que no Excel tem atalho para tudo, né? Olha só, se eu aperto Ctrl, ponto e vírgula, ele já coloca a data do dia de hoje pra gente, facilitando aí o nosso controle. Se não for a data do dia de hoje, aí você manipula a data, né, para a data correta. Beleza? Início. Esse início aqui, pessoal, eu quero saber o horário de início. Tem atalho para isso também. Ctrl, Shift, ponto e vírgula. Ele já coloca aqui o horário pra gente também. Então, pessoal, você viu que até aqui foi moleza, né? Eu vou fazer também o horário de término aqui da atividade. Esse horário de início eu vou dar uma reduzida nele. Vou colocar que começou, sei lá, 14 da tarde. E o horário de término, também vou apertar Ctrl Shift ponto e vírgula. Vou colocar que foi 16h45. Beleza, pessoal? Então, já temos aqui algumas informações para a gente fazer o nosso controle, né? Se a gente quiser saber a quantidade de horas, muito simples também, tá? Quantidade de horas vai ser só você fazer o horário de término menos o de início, concorda? O Excel, pessoal, quando você faz cálculo entre números ou datas, ou horários, ele sempre vai te retornar a informação em um determinado formato, né? Nem sempre, pessoal, ele automaticamente reconhece isso daqui como um horário. É muito comum ele te retornar em numeral. Mas aí você vai aqui em cima na formatação do número e escolhe o formato de hora, tudo bem? Olha só então, essa atividade durou aí 2 horas e 1 minuto. Beleza, pessoal. Aqui, moleza. Eu vou fazer várias cópias dessa linha, só para a gente simular que tem mais atividades aqui embaixo. Eu só vou dar uma manipulada rápida aqui nos horários, tudo bem? Então você teve uma outra atividade que você começou ela 8 da manhã e você ficou nela até 17 horas. Isso foi no dia 5, por exemplo. Ou no dia 3. Enfim, colocando aí várias atividades para a gente poder fazer o controle aqui e você entender uma coisa importante, que senão seu controle vai dar errado, beleza? Então vou manipulando aqui, simulando que eu estou lançando várias informações. Beleza. Beleza, terminei aqui de imputar as informações. Agora, pessoal, olha só. Você viu que para todas elas, como eu copiei e colei, foi equivalente a eu arrastar para baixo para já trazer tudo aqui, né? Mas vamos supor que a gente quer uma coisa simples agora, que teoricamente deveria ser simples, né? A gente tem alguns inputs aqui nas informações. Vou colocar aqui na direita, ó, valor hora. Ou seja, muitas vezes a pessoa está montando esse controle justamente para saber quanto vai ter que ser pago para algum colaborador, ou a própria pessoa está apurando os valores dela, né? Aí, pessoal, vou colocar aqui um valor hora. Eu vou colocar qualquer valor aqui. Deixar em formato de dinheiro para a gente ter bem separado aí o que é cada coisa dessa planilha, né? Beleza. Agora, pessoal, qual que é o meu objetivo aqui nessa linha de total? Que eu vou até pintar de outra cor. Eu preciso somar essas horas para daqui a pouco, no final dessa planilha, eu conseguir saber qual é esse valor que eu tenho que pagar para a pessoa, certo? Aí, pessoal, olha só que interessante. Na verdade, se você bater o olho aqui nesses números, você vai ver que dá uma quantidade grande de horas, certo? Mas eu vou tentar somar elas aqui embaixo, olha só. Olha só, pessoal, vê se esse resultado está fazendo algum sentido. Você viu que eu coloquei igual soma, né? Abri parênteses e selecionei. Cliquei seguro na primeira e vou indo até o final, né? Para selecionar todas. Fecho parênteses e aperto o Enter. Olha só, pessoal, ele está me dizendo que ao todo foram 12 horas de trabalho. Isso faz algum sentido? Nenhum sentido, né? Por que isso acontece, pessoal? Esse formato de hora aqui do Excel é como se fosse um relógio. Aqui ele nunca vai conseguir dar mais do que 24 horas. Porque depois que ele passa da meia-noite, ele volta para 1 da manhã, 2, enfim. Então como é que você manipula? Você clica nessa célula, vai na formatação do valor, você vai lá no final em mais formatos,
E aqui, pessoal, quando você entra nesse menu aqui da esquerda, você vai em personalizado e você vai escolher, pessoal, um que fica a hora isolada. Tá vendo que eu subi aqui um pouco e já apareceu para mim, ó. Tem esse formato que fica H de hora, minutos e segundos, né? Só que você percebeu que na hora, a hora está entre colchetes, ou seja, essa hora, ela está isolada. Ela vai ser acumulativa, vamos dizer assim. E os minutos e segundos, beleza, vão entrar como consequência dessa hora, né? Vou apertar o OK. Aí sim, agora fez sentido, certo? Ou seja, ao todo, somando essas horas, tivemos 36 horas de trabalho. Vou manipular o primeiro, só para a gente checar, né, se tá tudo ok, fazendo sentido. Aqui estava 16, vou trocar para 19. Ah, tá fazendo sentido, aumentou 3 horas aqui no total do meu controle, beleza? Se esse vídeo estiver te ajudando, pessoal, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal. Eu sou o Breno, especialista em Excel há 11 anos. Precisar de algum dos serviços da tela, é só entrar em contato. Precisar de ajuda com alguma planilha, temos soluções para você, para empresas, é só entrar em contato. Agora, pessoal, a gente chega num outro BO aí da história, né? Que é, a gente quer saber qual é o valor total a ser pago aí para a pessoa, né? Olha só o que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal. Antes de mais nada, vamos supor que eu inocentemente falei, é só eu pegar essa total de 39 horas e 5 minutos e multiplicar por esses 35. Vamos só para te mostrar o que vai acontecer se eu fizer isso. Vou apertar o Enter. Olha só, pessoal, deu 57. Faz algum sentido a pessoa ter trabalhado 39 horas e ganhando 35 por hora receber o valor de 57? Não, não faz sentido nenhum, certo? Então, pessoal, o que você vai ter que fazer? Agora entra a parte que vai dar uma complicada de leve, mas você vai ver que fazendo gradual aqui vai ser bem tranquilo. Olha só, pessoal, vou inserir mais algumas colunas aqui. Depois de quantidade de horas, a gente vai fazer um cálculo que vai chamar hora, e depois a gente vai fazer um outro cálculo que vai chamar minuto. Então, pessoal, como é que é esse cálculo da hora? Eu vou, na realidade, arrancar aqui dentro dessa quantidade de horas apenas a hora. Olha só, eu vou colocar igual, eu vou utilizar a função que se chama hora. Clico nessas 5 horas e 1 minuto, fecho parênteses, aperto o Enter. Aí, pessoal, essa célula aqui eu não quero em formato de horário mais. Eu quero ela em formato de número, ou geral. Vou colocar esse geral aqui. Faz sentido. Então, ele está me trazendo 5 horas. E o minuto, pessoal, como é que eu vou arrancar dessa fórmula aqui? Também, eu vou fazer a função igual minuto. Clico lá no horário. No horário não, né? Na quantidade de horas. Beleza, essa parte está feita. Eu vou arrastar para baixo. Você viu que eu selecionei os dois e arrastei para baixo, né? Muito bem. Aqui, pessoal, deixa eu só manipular mais um pouco aqui, só para dar uns minutos um pouco diferentes e você perceber que está dando tudo certo, né? Tá vendo que ele vai, mesmo que sua hora seja bem fracionada aí, não seja um número inteiro, né? Tá vendo que ele está calculando aí tudo corretamente, né? Conforme o seu saldo de horas que você está tendo aí. Beleza? Aí, pessoal, olha só. Eu vou colocar aqui uma outra coluna agora, que vai ser valor atividade. Como é que vai ser esse valor atividade? Vamos por um instante ignorar que nós temos essa coluna de minuto, tudo bem? Vamos só focar na coluna de hora. Seria eu fazer o quê? Agora sim, né? Pegar essas 5 horas de trabalho e multiplicar pelos 35, concorda? Apertou o Enter, coloca em formato de dinheiro aqui no caso, né? Que é o que queremos. Agora sim, R$ 175, mas eu ainda tenho que computar esse 1 minuto. Para não ficar 1 minuto, que aí fica uma conta difícil de a gente bater o olho e interpretar, vamos colocar um período maior aqui, só para colocar 20 horas e 10 minutos. Ou seja, eu tenho que computar no cálculo aqui quanto a pessoa ganhou com esses 26 minutos de trabalho, certo? Como é que seria esse cálculo dos 26 minutos de trabalho? Vê se você concorda. Em 1 hora, a pessoa ganha 35. Quanto que ela ganha por minuto? Se eu fizer aqui, de aumentar o tamanho da letra, igual o 35 dividido por 60, concorda que nesse cálculo aqui, eu estou descobrindo quanto a pessoa ganha por minuto, dividido por 60 minutos? Se eu apertar o Enter, ele vai me dizer que são 58 centavos. Ou seja, eu teria que fazer esse resultado aqui multiplicado pela quantidade de minutos trabalhados. Ou seja, pessoal, daria R$ 15,17, seria correspondente a esses 26 minutos. Então, para eu não ter que gastar de usar colunas aqui, para dar uma simplificada, eu vou jogar esse cálculo para dentro do próprio cálculo que eu iniciei, fazendo o valor por hora, certo? Aí, pessoal, como é que eu vou montar isso? Olha só, eu vou voltar para essa fórmula aqui, e aqui mesmo eu vou continuar, então, como se eu fosse fazer esse segundo cálculo, para já somar o valor junto com essa primeira parte, tudo bem? Ou seja, eu vou isolar essa primeira parte entre parênteses, quero que isso seja resolvido isoladamente, mais aquele cálculo que a gente fez agora há pouco, dos 35 dividido por 60,
vezes os minutos que a pessoa trabalhou, que estão aqui na célula H3, tudo bem? Aperto o Enter. E aí, pessoal, olha só, tá fazendo sentido, né? Tá dando 190. Antes, estava dando 175 correspondente à hora. Mais esses R$ 15 referentes aos minutos, chegam no cálculo de 190. Vou deletar essa parte aqui, que eu não preciso. E aí, pessoal, agora é só eu arrastar essa fórmula para baixo. Como que eu arrasto essa fórmula para baixo? Perceba que a N2, usada dentro dessa fórmula, é uma referência, né? Quando eu for arrastar para baixo, o azul aqui que está pegando na hora e o roxo que está pegando em minuto, tem que ir uma linha para baixo. Então, eles eu vou deixar soltos e o N2 eu vou travar F4 nele, ou FN F4, dependendo do teclado. Beleza? Os dois estão travados. Pode apertar o Enter. Ah, pessoal, só uma dica aí, dependendo do teclado, FN, F4 não funciona mesmo, tá? Não lembro agora qual que é a marca do computador, mas tem um que não funciona. Aí você digita cifrão, tá? Coloca os cifrões aqui no local certo, que tudo bem também. Beleza, arrasto para baixo. Aqui já fica um pouco mais interessante, né? Olha só, a gente sabe por atividade qual foi o valor correspondente. Bastando aqui no final, então, fazer a soma desses valores. Ou seja, tá tudo automatizado aqui para só chegar, colocar horário de início e término e já computar aí o valor que você precisa, né? Aqui, pessoal, eu só vou fazer uma pequena observação que é com relação a um cálculo que pode dar um problema. Olha só, vamos supor que seu horário de início de uma atividade, supondo que você trabalha num turno de noite, né? Noturno. Olha só, eu vou colocar que a atividade foi iniciada às 23. E ela terminou às 2 da manhã. A atividade terminou 2 da manhã. Você percebeu aqui, pessoal? Deu BO aqui, né? Pareceu um negócio infinito aqui e tal. É justamente, pessoal, porque o Excel não consegue fazer cálculos dando horas negativas, vamos dizer assim, né? Porque ele ia fazer aqui 2 menos 23, ia ficar um número negativo aqui na cabeça dele, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, se for o caso, ao invés de fazer simplesmente aqui um número menos o outro, você antes coloca uma função que se chama mod. Tudo bem? Esse mod aqui é de módulo, tá, pessoal? E você coloca ponto e vírgula 1 no final. Que aí sim ele consegue calcular as horas, independentemente aí da configuração, se é um horário normal ou se é um horário que virou à noite, sabe? Então essa é uma dica aí que pode te ajudar. Você viu que os valores anteriores que estavam aqui, eles continuam dando o mesmo resultado, né? Quando você arrasta essa mod para baixo. Tanto é que seu total geral aqui também continua dando o mesmo. Na primeira eu alterei, né? O horário de início e término. Beleza, pessoal? Então toma cuidado com isso, que isso pode pegar aí para você também, tá? Então essa função mod, ela vai fazer esse processo aí de não deixar a hora ficar daquele jeito esquisito que nem estava acontecendo agora há pouco, né? E para finalizar aqui, pessoal, você pode dar uma embelezada na planilha, né? Colocar essa linha dos títulos com uma outra cor, pintar a cor da letra, enfim. Aí você pode realçar ela como você bem entender, né? O valor total, você pode deixar ele maior aqui na direita também, se for o caso. Enfim, aí você pode manipular do jeito que você precisar aí no caso, né? Vou colocar aqui igual e vou clicar nesse valor. Ele já fica destacado aqui no canto pra gente também, beleza? É isso aí, pessoal. Montando um controle de horas no Excel. Basicão, mas bastante eficiente aí para você poder computar as horas de trabalho. Até um próximo.